Hoje a gente vai desconstruir um poema que, olha, pode parecer curto, mas é de uma força incrível. O nome dele é Ela. E a história que ele conta, bom, talvez ela soe bem familiar para muita gente. É sobre aquela luta, sabe? A luta de alguém que só quer a liberdade de ser quem é, num mundo que parece que tem outros planos. E o poema já começa assim, com esse desejo que, vamos combinar, é praticamente universal. Não é um pedido por nada extraordinário, nada fora da curva. Na verdade, é o direito mais básico que existe, o de poder colher os frutos do próprio trabalho, de viver os resultados dos próprios esforços. Essa é a semente de toda a jornada da Ela. Então, é isso. Essa aspiração é o ponto de partida. É a semente da liberdade. É daqui que todo o conflito, toda a história vai começar a brotar. E o ponto-chave aqui, gente, é justamente esse: a simplicidade e a justiça desse desejo. Não se trata de ganância, não é querer o que é dos outros, é sobre integridade, sabe? De ver o próprio esforço dar frutos e poder aproveitar isso. É uma ideia muito pura de autorrealização no fim das contas. Só que como a gente sabe que acontece em tantas jornadas, esse sonho tão simples acaba encontrando uma resistência, nossa, uma resistência imensa. É aqui que entra o que o poema chama de o peso do mundo, todas aquelas forças externas que vão sendo colocadas nos ombros dela. Em vez da liberdade que ela tanto queria, o poema diz que ela recebeu dotes podres. Essa expressão é muito forte, né? E o interessante aqui é que não estamos falando de presentes de verdade, claro. A gente está falando de fardos simbólicos, sabe? Aquelas expectativas sociais que ninguém quer, papéis que a sociedade define pra gente desde o nascimento e que ela, com certeza, nunca pediu. Esse é o primeiro obstáculo, o primeiro fardo concreto que ela recebe. É como se fosse a primeira camada de pressão tentando sufocar aquela sementinha de liberdade que a gente viu lá no comecinho. Aí, depois dos dotes podres, vem uma outra pressão. Uma que é mais sutil, mas, olha, igualmente destrutiva. O poema fala dos conselhos dos mal-amados. É de arrepiar pensar nisso, né? São conselhos que não vêm de um lugar de carinho e de sabedoria. Vêm da amargura. Vêm de gente que talvez nunca tenha se sentido amada. É basicamente um veneno disfarçado de ajuda. E para fechar esse trio de pressões, vem o ataque mais direto de todos, as maldades aplicadas. Olha o peso disso. Não são acidentes, não são coisas que acontecem por acaso, são crueldades intencionais aplicadas de propósito e ela precisa o tempo todo se regenerar disso. Juntando essas três coisas, a gente tem um cenário de um ataque constante, implacável. Ok, diante de tudo isso, a pergunta é: como ela reage? E é aqui que o foco da história muda. A gente sai um pouco do ataque que vem de fora e mergulha na batalha interna dela. Uma verdadeira luta pela sobrevivência da própria identidade. E a resposta dela é ação. Pura ação. Ela não fica parada, não é uma vítima passiva de jeito nenhum. O poema diz que ela corre, se desdobra, o que significa que ela se esforça ao máximo, né? Se regenera das feridas, chora, porque reconhecer a dor faz parte, e acima de tudo ela luta. Cada um desses verbos desenha o retrato de uma resiliência, nossa, incansável. E aí vem uma das linhas, para mim, mais dolorosas do poema todo. Ela chora por ser ela. Percebe a profundidade disso? O choro não é só por causa da luta, não é só por causa das maldades que ela sofre. O choro é pelo simples fardo de ser quem ela é, num mundo que parece não aceitar a existência dela. A dor vem da própria identidade. Tudo isso vai se construindo e nos leva para o clímax da jornada dela, para o grande ponto de virada. É o momento da autoafirmação, o momento em que ela decide rejeitar as comparações e finalmente tomar para si quem ela realmente é. E é nesse momento que o mundo, a sociedade, impõe o julgamento final, a comparação definitiva. Dizem para ela: nunca será ele. O valor dela é medido contra um padrão masculino, uma régua que ela nunca vai alcançar. E nem deveria, né? É a tentativa final de apagar completamente a identidade dela. E aqui, nossa, o confronto fica claro como água. De um lado, a gente tem o veredito do mundo. Nunca será ele. E do outro, a verdade dela. Ela não quer ser ele. Entende a diferença? Ela não está tentando se encaixar num molde que não é dela. Ela está rejeitando a própria ideia de ser comparada. Exatamente nesse ponto que ela encontra a força dela.
E essa é a chave de tudo, a declaração mais simples e, ao mesmo tempo, a mais revolucionária do poema inteiro. Ela quer ser ela. Depois de toda aquela luta, de toda aquela dor, o desejo final não é se tornar outra pessoa, não é vencer ninguém, é, simplesmente, ter a permissão, a liberdade de ser ela mesma. Só que a história não acaba aí. Com essa vitória, com essa revelação, o poema, ele deixa um gosto amargo na boca. A conclusão é bem sombria e fala sobre o custo real, as consequências de verdade dessa batalha toda. E a verdade trágica é esta: a luta pela autenticidade é tão, mas tão desgastante que para muitas a vida acaba antes de conseguir alcançar essa vitória. É nesse momento que o poema se expande. A gente sai de uma ela e vai para muitas elas. E se mostra que não é uma história isolada, sabe? É uma realidade coletiva e, infelizmente, desoladora. E assim a gente termina, não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta que fica ecoando. O poema deixa essa reflexão profunda no ar. O que precisa mudar? O que precisa acontecer para que a liberdade de ser autêntica não seja um privilégio de poucos, mas um direito básico, fundamental, para todas as elas que existem por aí?